Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é uma revisão de operações entre conjuntos. Na realidade, são algumas questões, que faremos da apostila de vocês de maneira a resgatar esse conteúdo, relembrarmos um pouco. Então, a primeira questão está no livro 2, capítulo 3, módulo 7, página 1, página 23. Se A e B são dois conjuntos não vazios, tais que A união B é 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 7, 8. A diferença entre A e B é 1, 3, 6, 7. A diferença entre B e A é 4 e 8. Ele quer a interseção entre os dois conjuntos. Lembrando, o que é a união entre A e B? A união entre A e B, para pertencer à união, o elemento deve pertencer ao conjunto A ou pertencer ao conjunto B. Lembrando que esse ou ele é inclusivo, pode também pertencer a ambos os conjuntos. Então, se ele está aqui 1, é porque, com certeza, esse elemento é do A, do B ou dos dois. O 2, mesma coisa, ou é elemento do A, ou é do B, ou é dos dois. E cada elemento aqui de dentro ocorre isso, ou é elemento do conjunto A, ou elemento do conjunto B, ou é elemento dos dois conjuntos. A diferença, aí é outra história. A diferença quer dizer A menos B, quer dizer que são elementos que pertencem exclusivamente ao A. Então, são os elementos que são apenas e tão somente do conjunto A. Então, não pertencem ao B. Se não pertencem ao B, obviamente não pertencerão à interseção também. Então, B menos A, mesma coisa. B menos A são os elementos que pertencem somente a B e não pertencem ao conjunto A. Então, 4 é elemento de B, não é de A, nem da interseção. 8 é elemento de B, não é elemento de A, nem é elemento da interseção. A interseção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Então, para visualizarmos isso, eu fiz um diagrama de Venn. Então, ajuda. Como eu falei, A menos B são elementos só do A. Então, eles estão nesta região aqui, que é a região limitada apenas pelo A. Então, nós temos nesse diagrama, essa bolota vermelha é o conjunto A, a bolota azul é o conjunto B, e aqui, entre as duas bolotas, essa região comum às duas bolotas é a interseção. Então, aqui, nesta região, são os elementos de A menos B. Então, são os elementos que pertencem apenas ao conjunto A. Então, 1, 3, 6, 7. E nessa região daqui, os elementos que são só do B, 4 e o 8. Os outros elementos que estão na união, que ainda não apareceram, é que ficarão na interseção. Então, está lá o 2 e o 5, porque o 2 não é elemento exclusivo do A, nem é elemento exclusivo do B, então está na interseção. O 5 também. Então, a interseção entre A e B é 2 e 5. Então, 2 e 5, letra C, nossa opção. Dava para resolver sem o diagrama? Claro que dava, só olhando aqui e riscando. Ó. 1 é elemento só de A, o 3 é elemento só de A, o 6 é elemento só de A, o 7 também. Aí depois ia lá e riscava os elementos só de B. Então, 4 é elementos apenas de B e o 8 também. E aí você via que sobraram o 2 e o 5. Então, dava para resolver mesmo sem fazer o diagrama. Uma pesquisa foi realizada com 200 pacientes diversos consultórios médicos quanto ao uso dos seguintes aplicativos para celulares.
Informações sobre alimentação, registro de níveis de estresse físico e psicológico, controle do horário da medicação. Essa pesquisa revela que apenas 10% dos entrevistados não fazem uso de nenhum aplicativo. 30% dos entrevistados utilizam o aplicativo A, apenas o aplicativo A. 10 pacientes utilizam apenas o aplicativo B, um quarto dos pacientes utilizam apenas o aplicativo C e 36 pacientes fazem uso dos 3 aplicativos. Sabe-se ainda que a quantidade de pacientes que utilizam apenas os aplicativos A e B, A e C, B e C é a mesma, portanto, o número de pacientes entrevistados que fazem uso de pelo menos 2 desses aplicativos é, então, cuidado aqui com as palavras que têm palavras interessantes e importantes. Aqui, ó, essa palavra apenas é muito importante, sabe? E aqui, essa expressão pelo menos 2 também é muito importante. Devemos ter cuidado e ler o enunciado com muita calma, com muita atenção. Então, vamos lá. Fiz um diagrama. Então tá lá os aplicativos A, B e C, o total aqui ó, de 200 pacientes é dado no enunciado. Então como é que a gente começa isso aí? Começamos pela interseção mais ampla, né? Então 36 pacientes fazem uso dos 3 aplicativos. Tá, e aí ele continua lá, um quarto utilizam apenas o aplicativo C. Então, apenas o aplicativo C quer dizer exclusivamente. Então, ele está nessa região aqui, ó, de onde somente o aplicativo C é usado. Então, um quarto de 250. 10 pacientes utilizam apenas o aplicativo B. Então, esses 10 estão nesta região exclusiva do B, do conjunto B. 30% utilizam apenas o A. Então, essa região aqui exclusiva do A, 30% de 200, 60. Aí, continuando, ele fala também que onde é que estamos? Assim, AB, AC, BC é a mesma para todos, tá? E além disso, ele diz que 10% não fazem uso de nenhum aplicativo. Então, nenhum aplicativo está aqui, 10%, 10% de 200 é 20. E como ele diz que aqui, ó, essa região tem o mesmo número de pessoas que utilizam aqui e tem o mesmo número que esta região daqui, então, nessa daqui de cima, entre A e B, essa daqui e essa daqui, tem a mesma quantidade, já que 36 é a interseção. Então, eu chamei de x essa interseção, já que o número é igual para essas 3 interseções. Agora, eu tenho como descobrir esse valor do x e completar o nosso diagrama. Sei que a soma de todos esses valores tem que dar 200. Então, está lá, 60 mais 2x mais 36, que é a bolota A, mais 10 mais x, que é o que faltou considerar na bolota B, mais 50, que é o que faltou considerarmos na bolota C, mais o 20 aqui de fora, tem que dar o 200. Então, resolvendo essa equação do primeiro grau, 3x mais 1, 7,5 igual a 200, 3x igual a 24, x igual a 8. Então, quer dizer que aqui ó, nós temos 8 pessoas, aqui 8 pessoas e aqui 8 pessoas. Então, esse x é igual a 8. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber pelo menos 2 aplicativos. Se é pelo menos 2 aplicativos, o que não serve? Não serve isso aqui, né? E nem serve o 60, não serve o 10 e não serve o 50, porque aqui é um apenas. Então, tirando esses daqui, nós teremos o nosso resultadozinho. Então, tá lá. Vai ser o 8 mais 8 mais 8, que é esses daqui, mais o do meio, 36. Então, 3 vezes 8, 24. 24 mais 36, 60. É a letra E, a nossa opção.
Dados três conjuntos A, B e C não vazios, A está contido em B, A está contido em C. Então, o que significa estar contido? Significa que todo elemento de A é elemento de B. Todo elemento de A é elemento de C. Então, podemos em diagrama representar assim: A está contido em B. Todo elemento de A está também pertencente ao B. Se A está contido em C, então aqui, ó, pode acontecer também. É sempre correto afirmar que B e C são iguais? Não, pela figura a gente nota que não é necessário que B e C sejam iguais. Eu posso ter elementos em C que não são elementos de B e vice-versa. A está contido em B interseção C? Opa, é isso aí. B está contido em C? Não, claro que não. Aqui a figura mostra que não é necessário. A igual à interseção entre B e C? Não. Não precisa A ser toda a interseção. Eu posso ter elementos aqui na interseção de B e C que não pertencem ao conjunto A. Então a nossa opção é a letra B. Então a letra B, A está contido na interseção entre B e C. Uma instituição de ensino oferece cursos A e B em seu processo seletivo. O candidato deve optar por inscrever-se nos dois cursos ou apenas em um curso. Ao final, o número de inscrições por curso e o número total de candidatos inscritos podem ser observados no quadro que segue. Então tá lá inscrições do curso A, 480, do curso B, 392, do curso inscritos, né, em algum curso, 560. Nota que, somando esses dois aqui, nós temos mais do que o total de inscritos. Por quê? Porque teve gente que se inscreveu em mais de um curso. Com base nessas informações e nas possibilidades de inscrição, pode-se afirmar que o número de candidatos que optaram em inscrever-se somente no curso A foi... Então, vamos lá. Então tem lá o curso A, vermelho, curso B, azul, o total de inscritos, 560. Claro que aqui fora não teremos nada fora dessas bolotas, né? Porque não existe candidato que se inscreveu em um curso que não seja A e B, porque são apenas esses dois oferecidos. Bom, vou dizer que o número de candidatos que inscreveu nos dois cursos seja X. Então, A vai ser 480 menos X e o B, 392 menos o X. Juntando todas essas expressões, tem que dar o total de 560. Então, vai lá, 872 menos x igual a 560, x é 312. No entanto, não é x que ele não quer saber quantos se inscreveram nos dois cursos, ele quer saber somente no curso A. Somente no curso A é esse valor resultante dessa expressão. Então, teremos o 480 menos o x, que é 312, 168. Letra B é a nossa opção. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.